A gente vai falar agora sobre o número de motoristas que trabalham por meio de aplicativos para transporte de passageiros, que cresceu nos últimos 2 anos aqui no Brasil. Esse aumento foi de 35%. E o número de entregadores também teve uma alta de 18%. São mais de 1.700.000 motoristas e 455.600 entregadores. Totalizando, são 2.200.000 pessoas que trabalham nessa categoria, de acordo com dados de uma pesquisa do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. E com esse aumento no número de trabalhadores, surgem muitas dúvidas em relação aos direitos trabalhistas que esses profissionais possuem. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Giovanni César, que é professor de Direito do Trabalho, que está conosco agora, vai conversar comigo, Luciano, e com a Caroline Farias. Giovanni, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan News. Bom dia, Luciano, é sempre um prazer conversar com vocês, sempre uma alegria passar essa manhã junto. Giovanni, os motoristas de aplicativos são considerados trabalhadores autônomos ou empregados com vínculo trabalhista. Como é que está atualmente? O que é que diz a legislação brasileira sobre esse tema? Então, Luciano, esse é um tema bastante complicado na justiça, porque a legislação não tem uma regulamentação em cima dos motoristas de aplicativo. Então, ele simplesmente não tem nenhuma lei que ampare. Então, o que o motorista combinou com a plataforma é o que fica valendo. Então, pelas regras da CLT, ele não teria nenhum direito. Ele não teria direito a fundo de garantia, ele não teria direito a 13º, não teria direito a férias, não teria direito a nenhum outro benefício. Quando a gente fala, Giovanni, dos outros direitos, por exemplo, acesso à aposentadoria, auxílio-doença, licença-maternidade no caso das mulheres, esses trabalhadores também ficam sem o acesso a esses benefícios? Sim, Carolina, é uma excelente pergunta, porque eles estão fora do guarda-chuva da Previdência. Então, se amanhã esse motorista tiver um carro que parou de funcionar, se ele sofreu um acidente e tiver que se ausentar no trabalho, se a mulher, motorista de aplicativo, porventura engravida, ela não vai ter nenhum tipo de direito de estabilidade gestante ou estabilidade acidentária, eles simplesmente são como que a gente fosse trabalhadores autônomos, é como se fosse PJ, tira ele, coloca outro no lugar e a vida continua e os prejudicados se tornam só os motoristas, né? Agora, Giovanni, nos últimos anos nós temos acompanhado várias propostas em discussão no Congresso, e o Judiciário tem até discutido também alguns temas, alguns acordos que visam exatamente regulamentar essa atividade dos motoristas de aplicativo. O que é que está realmente em discussão agora? Quais são os pontos mais polêmicos dessas várias propostas que até agora, infelizmente, nenhuma delas chegou a ser batida em definitivo? Seria o Congresso que teria a função de regulamentar esse tipo de função. E a gente tem um Congresso hoje que, infelizmente, virou uma briga de torcida. Então, tem uma parte que defende que todo mundo seja enquadrado como seletista, e as plataformas falam, não tem como enquadrar como seletista, e tem uma outra tipo de pessoa, uma outra parte do Congresso que fala, o que eles negociarem com a plataforma fica valendo, o Estado não tem que se interferir nisso, então a gente não consegue chegar no meio termo. Seja porque um lado puxa demais para os direitos trabalhistas, seja por outro lado que não dá nenhum direito trabalhista. Então, a gente não conseguiu ainda criar uma via no meio termo. E com isso, como as plataformas elas não consideram esses motoristas funcionários, elas consideram esses motoristas parceiros, então esses funcionários não conseguem nem negociar com a plataforma, porque se forma um grupo de funcionários e vai negociar com a plataforma, ela fala, eu não conheço a legitimidade de vocês, eu não negocio. Então, a gente tem simplesmente uma situação que não tem regulamentação nenhuma. Então, nós somos um dos únicos países no mundo que ainda não regulamentou. Eu sei que é difícil a gente enquadrar como seletista, mas também não dá para um motorista ficar trabalhando 18, 19 horas e não ter nenhum amparo, não conseguir se aposentar se ele sofreu um acidente, ele não consegue uma estabilidade, se ele pedalar ali 10, 12 horas, ele não consegue, às vezes, nem tirar um salário mínimo. Então, a gente não conseguiu chegar numa via porque a gente tem um Congresso extremamente polarizado ainda. Giovanni, essa pergunta pode até servir como dica para os nossos ouvintes. Como é que esses motoristas que atuam nessas plataformas podem formalizar a sua atividade e contribuir para a Previdência de uma forma adequada? Ser MEI, por exemplo, é uma boa opção? O MEI deles, eles só exigem que eles trabalhem como MEI, né? Porque a plataforma percebeu que se contratasse como pessoa física, como a gente não tem uma regulamentação no Congresso, o que acontece na prática? O judiciário que decide.
E quando o judiciário decide, você tem uma gama de juízes, você tem centenas, milhares de juízes que cada um pensa de um jeito. Então, você tem juiz que reconhece o vínculo, tem juiz que não reconhece o vínculo. Então, isso causa uma insegurança jurídica muito grande. Mas, voltando à sua pergunta, cara, o que um funcionário deveria fazer? Já que ele não tem nenhum amparo estatal, então ele não tem nenhum tipo de regulamentação, o que ele deveria fazer? A gente sabe que, assim, a gente vive num país que quem paga, paga muito, e quem recebe, recebe muito pouco. Então, às vezes, aquele dinheiro é extremamente achatado, que não dá para ele pagar nem as despesas do veículo por vez. Mas o ideal seria, se ele conseguir pagar a previdência por fora, que seria a guia da previdência para ele conseguir aposentar como autônomo, se ele conseguir também fazer um seguro no banco para conseguir, se ele sofrer um acidente, se ele ficar impossibilitado de trabalhar, para ele conseguir um amparo, para ele também não ficar sem rendimento nenhum. Então, ele tentar, alguma maneira, pagar esses benefícios, que caso ele fosse funcionário ou se tivesse uma função regulamentada, ele teria essa função por fora, vamos dizer assim, ele pagar esses benefícios por fora. Professor Giovanni César, professor de Direito do Trabalho, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Gostaríamos de convidá-lo para voltar aqui em outro momento, agora para responder perguntas de ouvintes que começam a enviar aqui, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Muito obrigado por nos atender, professor Giovanni César. Sempre um prazer falar com vocês, Carolina, Luciano. Até a próxima, então. Vou aceitar com o maior prazer. Obrigado, então. Professor Giovanni César, professor de Direito do Trabalho, convite feito. E o professor já aceitou para nós voltarmos a falar sobre esse assunto. Até a próxima, professor.